Glória a Jesus. Pai do Senhor, tá bom? Hoje nós daremos início à nossa última aula do módulo Epístolas Gerais ou Universais. Nessa feita, nós vamos estudar sobre a Epístola de Judas, né? Judas. E bem curtinha, tão curta que não tem nem capítulo, são apenas versos, versículos, né? E nesses poucos versículos, 25 versículos, ele conseguiu abordar diversos assuntos, viu? Vários assuntos, pelo menos com uma subdivisão aí de três, digamos assim, que três tópicos ou três títulos, mas na verdade pode assim se dizer que apenas em dois. Todavia, para ser mais honesto, pode deixar os três, né? Porque a primeira é a autoria, né? Ele se identifica. Então aí vem o primeiro tópico da identificação. Ele fala Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ou seja, ele está se identificando. Aí vem o primeiro tópico desses 25 versículos. E aí é a sua autoria e a ocasião dessa epístola. O segundo tópico que ele vem trabalhar é sobre os falsos mestres, né? Então, deixa eu colocar aqui. Primeiro, autor, data e local. Segundo, é sobre o tema falsos mestres. Tá, deixa eu botar bem aqui em cima. Aqui. Judas. E terceiro, por último, é a perseverança dos crentes. Perseverança dos crentes. Os três, posso assim dizer, tópicos da epístola, né? Se perseverança também pode ser considerado como incentivo ou aconselhamento. Aconselhamento aos verdadeiros crentes. Ele coloca verdadeiros porque ele vai enfatizar sobre os falsos mestres, né? E obviamente que esses mestres aqui eram crentes. Quer dizer, vem aqui, falsos mestres, crentes. Eram crentes. Isso que é cruel, né? E além de ser crentes, não era qualquer crente, eram mestres eles. Eram os mestres. Os mestres que se desviaram. Cruel, viu? E aí, quando ele se desvia, vai uma leva com ele, né? Muita gente vai junto.
E aí, autoria. Autoria é o Judas. A própria epístola diz, né? Judas. Qual é esse Judas? Na Bíblia, nós temos dois, né? Assim, lá dos evangelhos e tal, nós temos o Iscariotes, e temos o irmão e o Tiago. E esse Tiago é aquele que se chama de meio-irmão de Jesus, né? Logo, esse Judas seria irmão de Jesus. Por lógica, né? Por lógica. Meio-irmão de Jesus. Tá aqui. Ixi, já era. Assim. A data foi cerca de 70 a 80 depois de Cristo. Não tem uma data precisa. Até porque é até questionável por conta de 2 Pedro. 2 Pedro foi cerca de 66 a 68. E ela pega a data de 70, né, que é bem próxima. Mesmo na ordem cronológica ser posterior à de 2 Pedro, todavia existe uma discussão teológica que nunca se resolveram e dizendo que ela provavelmente tenha sido antes. Mas aí outros já defendem que não, foi depois. Vai ser outro, tá bom? E foi depois, tanto no tempo quanto no assunto abordado. E aí vem aquela questão que a gente já falou aqui outras vezes, né? Que é como identificar a veracidade de um texto, se esse texto ele de fato condiz com a narrativa bíblica propriamente dita ou não, se é verdadeiro ou falso. Como é que a gente sabe o contexto, a contemporaneidade do texto? Como é que a gente descobre? É no próprio texto. O próprio texto vai dizendo. Por exemplo, se você analisar um texto e ver que ele menciona sobre um fenômeno ou algo que aconteceu historicamente, politicamente, economicamente, que aconteceu, aí você vai na data desse episódio e vê quando foi. E se a narrativa está falando no presente, então ela é contemporânea. Se está falando no futuro, então é uma profecia. Se ela falou no passado, então é posterior. Dá para entender? Tá? Por exemplo, se aqui foi próximo da queda de Roma, né? Aí, digamos que, ele não menciona, mas digamos que mencionasse sobre a queda de Roma como um fato que aconteceu. Estava fácil, né? Podia ter sido antes? Não. Só se fosse uma profecia, né? Fosse uma profecia, mas aí profecia você já iria analisar também. E aí ele não menciona da queda de Roma, apesar de ter sido na época, né? Só que não menciona sobre a queda de Roma. Ele se detém a falar
dos falsos mestres e em aconselhar os crentes, né? Os verdadeiros crentes. Então ele se detém a isso aí. Se a gente for analisar, logo nos primeiros versículos, versículo 3, ele vai dizer assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Vejamos que ele já tem aqui um tema, né? Um tema para ele tratar sobre esta epístola. Ele queria falar com diligência, com cuidado, com cautela, sobre a comum salvação. Todavia, houve a necessidade dele mudar o assunto. Teve que mudar o assunto. O assunto era a comum salvação. Era isso que ele ia escrever. Mas, em virtude dos acontecimentos, aí ele disse assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, veja que ele mudou o assunto. Ele ia falar sobre a comum salvação. Agora ele vai falar vai exortar os irmãos a batalhar pela fé, ou seja, para se defender. Lute pela sua fé. Guarde ela. Cuidado para não perder. Entendeu? Vai mudar um pouquinho. O que ele ia falar só da salvação, agora ele vai falar de se proteger. Se proteja, cuidado. Certo? É o que ele está dizendo aqui, né? Aí ele vai dizer por que ele já... Glória a Deus, amém. Pai do Senhor, viu? Aí ele vai dizer por quê. Versículo 4 ele vai dizer por quê. Por que tem essa necessidade, né? Por que da necessidade? Por quê? Aí ele diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quem são esses? Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Né? Eles convertem em dissolução a graça de Deus. A graça eles transformam em desgraça, em maldição para eles, porque eles se tornaram, na verdade, libertinos, usaram da libertinagem. A gente até gosta de falar, né, assim, nos nossos dias, a gente escuta muito as pessoas falar assim, que liberdade é diferente de libertinagem. Não é assim? Quem já ouviu isso aí? Já ouviu? Liberdade é diferente de libertinagem. Né? Liberdade é estar livre para escolher. Não é liberado para fazer. Né? Não é liberado para fazer. É livre para escolher. Você pode escolher servir a Deus ou voltar à escravidão do pecado. Você não está preso. Deus não quer marionetes e nem mesmo robôs. Deus quer filhos. Né? Filhos. E filhos sujeitos à vontade dele. Que faça deliberadamente, que faça com vontade, com prazer e com alegria. Nós, seres humanos, a gente percebe quando a pessoa está fazendo de má vontade. Quem aqui gosta que alguém faça de má vontade para você? Né? Eu também não gosto, não. E hoje nós somos seres humanos e estão falando com um semelhante nosso. A gente não gosta. Quem dirá Deus, que é santo, todo-poderoso, que conhece o íntimo, conhece o interior. Ele sabe a motivação, a real intenção, ele sabe. Nós não sabemos, nós somos fáceis de ser enganados. Mas Deus não. A Deus ninguém engana. E aí, imagine só, será que Deus fica feliz em ver um filho dele fazendo de má vontade? Fazendo com raiva? Fazendo só porque foi mandado? A gente vê exemplos na Bíblia, né? Vê exemplos na Bíblia. Tem até uma parábola. É a parábola de Jesus, que ele conta que um homem tinha 2 filhos e pediu para ele fazer algo e ele disse que ia. Só que ele não foi, né? Aí pediu o outro e o outro disse o quê? Falou, não. Mas foi. E aí? Aí pergunta, qual desses
obedeceu, né, o pai? É intrigante, né? E se a gente for olhar para o resultado, obedeceu aquele que fez. A ordem era fazer. Ele fez. Se gostando ou não, mas fez, né? Não se sabe se ele fez já arrependido do que falou e foi fazer com o coração aquebrantado. É o que presumimos, né? Para que venhamos entender, não. Se esse que fez foi o que obedeceu, como que ele obedeceu se ele respondeu o Pai? Né? Aí a gente vai encontrar uma maneira de encaixar ele no âmbito da obediência nesse sentido, de que ele se aquebrantou, se arrependeu do que falou, viu que falou besteira, viu que errou, mas ele procurou consertar. E aí ele foi lá e fez. Então o ato de fazer não foi com raiva, foi com o coração aquebrantado. Entendeu? Já o outro que disse que ia, não foi. Ou seja, tá nem aí. Não fez caso algum. A esse agrada a Deus? Nem a nós. Tipo assim, a parte nem foi o que eu falei. Vixe, foi mal, ó. Esqueci. Piorou. Se esquecer é porque não tem valor, não tem importância. Né? Tipo assim, eu esqueci de ti, ó. Valeu. Valeu pela parte que me toca. Né? Esqueci. Já pensou se a pessoa falar, eu esqueci de ti, ó. Você vai ficar o quê? Feliz? Ou triste? Vai ficar pensando mais coisa ainda? Ixi, esqueceu. Não tem importância nenhuma para tu. Né? Vai ficar se martirizando. Ou seja, ele não fez. Ele disse que ia, mas não fez. Se foi por esquecimento, não sei. Se foi por falta de consideração, não sei. Falta de amor, não sei. Só sei que ele não fez. E o outro fez. Então, nesse sentido, a gente nota que existem essas duas situações. E aqui, no versículo 4, ele vai dizer que eles se converteram em dissolução à graça de Deus e negaram a Deus. Nesse sentido, a gente nota que essas pessoas, ele vai explicar mais na frente, ele vai explicar que estes se assemelham, se comparam a alguns outros fatos do Antigo Testamento. E aí ele vai trazer uma lista. E vai mencionar que ele se assemelha ao povo de Israel na sua desobediência, quando Deus tirou do Egito. Vejamos que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi por amor a eles. Deus ouviu o clamor deles e resolveu descer e livrar. Não foi assim? Deus falou isso, ele deixou muito claro. Ele ouviu o clamor, desceu e foi livrar. Só que esse livrar não foi do jeito que o povo queria. Aí o povo murmurou, reclamou, não gostou não. Deus estava fazendo uma coisa boa e o povo reclamando. Deus estava livrando o povo e o povo reclamando. Deus estava abençoando o povo e o povo reclamando. Por que ele estava reclamando? Porque não estava fazendo do jeito que o povo queria. Não era do jeito do povo. Aí eu pergunto, qual é a vontade soberana? A do povo ou a de Deus? A de Deus. Então não é para a gente reclamar. É para a gente agradecer. Ah, mas não é do meu jeito, não era assim que eu queria. Problema. Né? Nós temos que nos render à vontade de Deus. É Ele que manda. Ele ainda teve misericórdia de ouvir o clamor e descer para fazer. Se Ele não quisesse, Ele não tinha nem feito. Ele ouviu o clamor, desceu e fez. Né? Devemos então reconhecer quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós.
e sermos agradecidos. E não ficar com o biquinho porque ele não fez do jeito que a gente queria, do jeito que a gente esperava. Ele não tem nem essa incumbência, ele não tem essa responsabilidade de fazer do jeito que a gente quer, não é? Somos nós que temos que fazer do jeito que agrada a ele. É o contrário, né? Não é o poste que mija no cachorro, né? É o cachorro que faz xixi no poste. Então, não inverta as coisas, né? Não é o rabo que balança o cachorro. É o cachorro que balança o rabo, né? Então não podemos inverter as coisas, apesar que hoje em dia tem muita coisa invertida, mas nosso papel é seguir conforme a palavra de Deus. E aí ele vai dizer que, como o povo do Egito, na terra do Egito, e aí, por conta dos murmuradores, daqueles que questionaram, o que foi que aconteceu com eles? Foram destruídos no deserto, né? Dos que saíram do Egito, só entrou na terra prometida, quantos? 2, né? Josué e Caleb, dos que saíram de lá, percorreram toda a trajetória e entraram na terra, só 2. Os outros foram nascidos do caminho. Por quê? Porque os pais deles que saíram do Egito morreram na caminhada. Olha o perigo aí, olha a lição que tem para nós, né? Pessoas que saíram ouvindo de Deus, ouvindo a promessa, cheio da graça, mas infelizmente não cultivaram e morreram na caminhada. É triste, porque você morrer na caminhada é lamentável. É sinal que você não chegou lá. Pode falar. Chega a ser mais assim. É possível que até Moisés também passou todo o tempo e andou fazendo tudo certinho também. Mostrou-se que é humano. Isso. Moisés, né? Interessante, né? Daqui a pouco a gente vai falar de Moisés, mas interessante, né? Tipo assim, eu já vi pessoas falar assim, rapaz, Deus poderia ter sido generoso com Moisés, né? Mas Deus foi. Porque se ele entrasse na terra prometida, ele ia estar ainda resolvendo os problemas do povo. Ainda estaria sendo martirizado pelo povo ainda. O povo não ia dar sossego a ele, não. Veja que na terra prometida ainda teve dissensão ainda. Tiveram lutas, batalhas, pelejas. Moisés não ia dar, não. Já era muito velhinho ele. Né? Por exemplo, na divisão das tribos, cada um teve que conquistar a sua terra. Vê Caleb requerendo a sua parte e disse que ainda estava com o mesmo vigor para lutar, pelejar e vencer. Imagine Moisés presente, ia participar. Mano. Aí não dava, né? Deus sabe todas as coisas, era o tempo dele ali mesmo. Ele tinha que realmente subir o Monte Nebo. Ali Deus ainda deu a graça de contempla aí, Moisés, contempla, olha aí. Pelo menos para ele ver, né? Para não... E alguns vão dizer que Deus foi generoso com ele porque Deus permitiu que ele entrasse na terra prometida. Só que ele entrou de outra maneira, né? E foi lá no Monte da Transfiguração. Ele esteve lá, né? Ali fazia parte da região, terra prometida. Esteve no Monte da Transfiguração e ainda foi para uma missão ainda superior, né? Que foi confortar o mestre. Né? Ali estava Moisés e Elias apareceram para Jesus e conversava com ele. Então, assim, Deus preparou algo melhor. Melhor. Ele não entrou na terra prometida fisicamente, que ali ia ter mais luta, mais batalha, não ia acabar. Mas Deus permitiu que ele entrasse, lá na frente, no Monte da Transfiguração, pisou na terra prometida, e agora para falar com o Senhor, da promessa. Né? Então foi algo assim mais elevado, né? Foi algo mais sublime. Imagina aí, bota aí na balança. Seria melhor ele ter entrado lá, em virtude de entrar depois?
Ou foi melhor ele entrar depois, falar com o mestre, com o cumprimento da promessa, né? Tipo assim, olhar para a figura real daquele que ele anunciou. É algo assim fenomenal, né? Eu acho que foi melhor. O que Deus tem para nós é melhor, sempre é melhor. Viu? Por mais que nós não entendamos quando tiver na prova. Tipo Moisés, o povo lamentou, meu amigo. Foi mais de 30 dias de choro, né? O povo lamentou. Talvez Moisés, eu não sei se ele lamentou, que a Bíblia não diz, né? Não sei se ele lamentou, Senhor, deixa eu entrar. A gente não vê isso na Bíblia, né? Talvez que ele contempla e Deus mata ele. Só. Ele não, a gente não vê ele reclamando. Mas penso eu que não tenha reclamado de não entrar na terra, né? Mas assim, trazendo aqui para nós, às vezes nós estamos almejando algo que, meu Deus do céu, a nossa vida é isso aqui, Senhor, eu preciso disso, eu preciso, meu Deus, eu preciso, Senhor. E se Deus não quiser dar? E aí, você vai continuar crendo? Ou você vai se revoltar contra Deus e se Deus não sei o que, não vale a pena? Entendeu? Sendo que Deus, ele sempre tem algo melhor. A vontade dele é suprema e sempre é melhor do que a nossa. Sempre. Ixi, anos-luz nem se compara com a nossa. Pode ser a situação na nossa vida que permaneceu calado, só com você e Deus, eu preciso uma ajuda de lado. Deus nem percebe mais aquele seu silêncio. No silêncio, né? Para a mulher lá de ouvir aí, você não vê ela reclamando daquela situação. Que situação, né? A viúva de Naim. Meu filho, você não vê ela Não. nada. O Senhor chega ali e a sua vinda, logo ali, era falar com ela. Né? Quando o filho tinha morrido. O negócio era com ela. E ela estava de luto, mas quando chegou o servo do profeta, não era a pessoa que ela queria falar, era outra que apareceu no caminho que, também tinha respeito, né? Que era o que lavava as mãos do profeta. Era quem assistia o profeta ali de frente a frente, era o porta-voz dele. Né? Tipo assim, era uma pessoa de confiança. Mas ela não ousou falar para ele. Ela perguntou, vai tudo bem contigo, mulher? Ela, vai tudo bem. E a gente sabe que não estava bem, né? Mas é porque não era a pessoa certa para falar. Mas quando chegou aos pés do profeta, que era a pessoa certa para ela falar, aí ela abriu o coração. E aí a gente aprende, sabe o quê? A ter cuidado com as pessoas que a gente confia nossos segredos, a nossa vida. Por mais que seja da igreja, mas tenha cuidado, veja quem é. Não é porque é da igreja, não é porque é do conjunto, não é porque senta no altar que eu vou confiar. Cuidado, pode não ser a pessoa certa. Né? E aí você tem que pedir o discernimento a Deus para abrir seu coração para a pessoa certa, aquela pessoa que vai lhe ajudar em oração, aquela que não vai espalhar por aí, eu sei um segredo, eu sei não é, né? É aquela pessoa que vai lhe ajudar em oração, a orar por você, e a sua vitória é a vitória dela também. Ficar felizes juntos, é muito importante isso aí. Enfim, voltando aqui para Judas, aí ele traz essa comparação com o povo de Israel lá no Egito, e também compara com os anjos. Olha só as comparações, né? Aos anjos ele diz que não guardaram o seu principado. O que é que eles fizeram? Deixaram a sua própria habitação. E aí reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, eles se rebelaram contra Deus. Os anjos caídos, lembra dos anjos que se rebelaram contra Deus? Na queda, quando Satanás foi expulso do céu, junto com ele veio a terça parte dos anjos, né? Entendeu? Quem foi expulso? Foi Satanás, mas junto com ele veio a terça parte dos anjos. Aí há quem diga assim, então tem mais anjo caído do que de pé. Não faz sentido, a conta não bate, né? Não fecha.
Né? Tem 3, né? 2 terços. É o desenho da pizza, né? Ver como é que eu vou conseguir fazer. Né? Aí o que caiu aqui? Só uma. Uma caiu. Tem quantas? 2. Entendeu? Então, onde é que tem mais? Lá ou que caiu? Lá. Tem nada de que tá perdendo, tá em desvantagem. Tem gente que fica com essas heresias, sabe? A gente tá em desvantagem. Aí ainda quer puxar na Bíblia e diz assim, tá na Bíblia. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aí é pouquinho, tá vendo? Como é pouco. Aí fica essas, entendeu? Essas marmotas, como diz o cearense, né? Mas não é. Cuidado, viu? Para não acreditar nessas besteiras. Aí, ele compara com os anjos. Veja, olha só as comparações, tá, irmãos? Nós estamos falando aqui de quem? Dos falsos mestres. São que anjos ou pessoas? Pessoas, são pessoas. E essas pessoas, elas não necessariamente eram israelitas. Não necessariamente. Aqui era lá na Ásia Menor. Era uma região helenista e de Roma. E já misturada, próximo com pessoas da Gália e da Europa. Então assim, já estava misturado. Então não necessariamente eram israelitas. Mas aí ele coloca em pé de igualdade e compara. E diz assim, ó, esses aqui, não se preocupe não, que eles vão receber o deles. Porque o povo de Israel, lá no que saiu do Egito, quem era? O povo da promessa. Não era o da promessa? Era ou não era o da promessa? Era o povo que Deus escolheu a dedo, esse aqui, ó. Eu vou glorificar meu nome na vida desses aqui. Escolheu a dedo. Eles sofreram ou não sofreram? Sofreu, meu amigo. Vejamos que nem todos entraram na terra prometida. Morreram, foram destruídos. Ele diz aqui, ele usa esse termo logo. Destruiu depois os que não creram. E aí ele vai comparar, quer mais? Os anjos. Aí bota os anjos. Os anjos também. Ele não teve misericórdia com os anjos que se rebelaram, não. Mas lançou de lá também. Lançou fora. E depois, em seguida, ele vai falar de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma região em que o sobrinho de Ló chegou a morar. Né? De Abraão, sobrinho de Ló. Foi o próprio Ló, né? Obrigado, viu? Sobrinho de Abraão. Abraão, quem lembra de Abraão? Pai da fé, meu irmão. Né? Homem reto, justo. Deus poderia ter poupado a região, né? Por causa do justo. Abraão até negociou com ele. Né? Foi negociando de 40, acho que começou com 40, aí foi baixando para 30, para 20. Tinha 10. Não tinha nem 10, né? Tinha nem 10. E Deus dizendo, eu livro eles, pode deixar eu livro. Tinha nem 10. E aí Deus poderia guardar, poupar aquela cidade por causa de Abraão, consideração, família dele, sobrinho dele, tudo, mas Deus não poupou a cidade não. Pelo contrário, o anjo que Deus mandou lá, o anjo disse assim, Ló, escapa por tua vida, Ló. Vai logo, corre. Né? Corre. E a mulher dele não resistiu, né? Olhou para trás e virou estátua de sal. E ele seguiu com as filhas. As filhas foram. E aí ele vem trabalhando, ó, e diz, ó, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, viu? Não foi só essas duas, não, foi as outras que estavam em volta, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Né? Postas, por exemplo. É igual o que eu falei aqui na escola bíblica, né? Vocês não estavam não, do jogo, né? Falei que é um ditado que a minha mãe tem. Ela sempre fala isso, que é os maus servem de exemplo e os bons servem de modelo.
Aí eu ficava encucado com isso, né? Que é que pode, né? O exemplo não é o exemplo para seguir? Não, o exemplo é para ser mostrado. O modelo é que é para seguir. É o molde. É o modelo. O exemplo é só para mostrar, só para você ver. Olha ó, o exemplo aí. Mau exemplo. Né? E aí aqui ele usa, tá vendo? É bíblico. A Bíblia diz aqui, ó, que foram postas por exemplo. Sodoma e Gomorra é um modelo a seguir? Não, por isso que é um exemplo. Foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, escapou, Deus aliviou para Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas? Não. Deus aliviou para os anjos? Não. Deus aliviou para Israel, o povo da promessa que tirou do Egito com mão forte? Não, não livrou para nenhum. Ele vai livrar para esse? Hã? Gentios, né? Se Deus não poupou meus anos da vida dele, é ter mais vocês. Para humilhar, né? Vocês não são nem ramos, vocês são só enxertados, meu filho. Nossa, é para humilhar mesmo, viu? Mas é para quem tem humildade, se humilha, né? Na presença dele, Senhor, eu não sou nada mesmo, não. É igual aquela oração do publicano. Senhor, eu sou assim mesmo. Senhor, meu Pai, misericórdia. Senhor, eu sou desse jeito mesmo, misericórdia. Né? É a oração do publicano. Nós devemos aprender com essa oração, viu? Reconhecer as nossas falhas. Reconhecer o nosso estado miserável e se render aos pés do Senhor. E aí, ele vai e traz a semelhança. No verso 8 ele diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Aí ele vai trazer um paralelo aqui, né? Ele diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Ou seja, não ousou usar de juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, estes quem? Os falsos mestres? Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ou seja, eles falam mal do que não sabem e daquilo que eles conhecem pela sua natureza, que naturalmente eles conhecem, que talvez eles tivessem adquirido de forma natural, eles se corrompem nelas. Fala mal do que não conhece e se corrompe daquilo que sabe. Perigo, hein? Perigo. Veja se não bate no meio de nós, né? Não se assemelha a algumas condutas. Nossa, às vezes a gente critica aquilo que a gente não sabe. A gente é muito ávido a criticar, a detonar. Nem sabe e detona. E aquilo que a gente sabe, a gente tropeça. A gente tropeça no que sabe. E aí, é cômico, né? Chega a ser cômico. Mas enfim, Judas, ele está trabalhando aqui uma situação emergente. Algo que precisa ser trabalhado com esse povo. E por que precisa tanto ser trabalhado? Porque tinha algo em questão. O que era que estava em questão aí? Era a fé. A fé. Era o grande cerne de toda essa discussão. Era a fé. Porque esses falsos mestres, eles estavam querendo deturpar a fé do povo. Desviar a fé no foco que é Cristo. Perverter. E tornar
inválida a graça divina. Eles queriam que todo o povo fosse libertino, porque eles disseram que a graça, ela era libertadora. A graça já era o suficiente, e ela que dava, era autoridade para que o povo pudesse fazer o que quisesse, porque a graça já havia alcançado. Eles já estavam livres do subjugo de Roma, subjugo do judaísmo, subjugo daqueles que escravizavam a eles. Aí, Senhor, então, como eles estavam livres, ele acreditava que era libertinagem, eles poderiam fazer o que quisesse. Mas não é assim. Como diz Paulo, salvo engano é Romanos 5, ou é 5 ou é 8, eu sempre misturo esses dois. Deixa eu ver se é o 5. Romanos 5. Romanos 5, versículo 14 em diante. Vai ser bom? Foi? Né? Foi. Deu? Voltou? Glória a Deus. Acho que funciona aqui, ó. Se apertar aqui, dá pausa lá. Fazer um teste aí, ó. Então foi desligar, né? Ixi, então cortou, né? Duas partes. Então vamos lá. Aí, lá em Romanos 5, Paulo vai falar nesse sentido. Ele diz que por um entrou o pecado, né? Que fala de Adão. E ele diz que veio até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Quem é? Jesus Cristo. Abundou sobre muitos. A graça dele abundou, né? E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para quê? Da justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Ali, tem até fundo musical hoje. Tem que trocar esse reguezinho aí. É do aparelho que vem, né? O original. Aí, ele diz assim, porque se pela ofensa de um só, não, o versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça? A morte de Cristo. Por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Para quê? Para justificação de vida. Percebamos que ele faz sempre esse paralelo e coloca essa graça como redentora, né? Como salvadora. Deixa eu ver aqui. Aí o capítulo 6 é onde vai chegar a questão. É o 6. Ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Né? Não faz nem sentido. Mas veja que Paulo já suscitava essas questões. Né?
Senhora, se nós já fomos livres, libertos do jugo do pecado, então agora eu sou livre. Era a pregação desses camaradas aqui, ó. Agora eu sou livre. Eu não tenho mais o julgo, a condenação, porque já foi crucificado com Cristo. Eu agora estou livre. Então bora. Aí. Antes, exato. A gente não sabe se chegou neles, né? Porque aqui foi para Roma, né? Para os irmãos lá em Roma. Espalhava. Mas aí não tem como, né? Fica presunção, né? Mas a gente presume que sim. Ainda mais Paulo, né? A carta de Paulo presume que sim. Todavia, não conseguimos firmar, mas faz muito sentido. E foi antes, né? Uma carta bem antes. E aí, nesse sentido, a gente percebe que esses falsos mestres, o que eles pregavam? O que eles pregavam? Irmãos, a boca deles era a sensualidade. É que pode, né? Veja que puxa logo para a carne. É incrível. Essas coisas só me deixam mais convicto de que quando a gente aceita Jesus, realmente a gente precisa abandonar. Tem que abandonar. Sabe por quê que tem? Porque outrora, nossa vida promíscua, a inclinação, veja que a nossa queda, ela é muito mais numerosa na parte da carnalidade. Pode prestar atenção. Ela é muito mais numerosa, assim, muito mais inclinada para a carne. As cobiças da carne, a concupiscência da carne, os prazeres da carne, a vontade da carne. Pode prestar atenção. Depois, vá anotando se quiser, né? Anote os pecados que você comete que não tem nada a ver com isso aqui, nem direto ou indireto, e os pecados que você comete que tem a ver com isso aqui. Para você ver se a listagem maior vai ser nisso aqui. É incrível. E isso não é de agora. De longas datas. Entre ano e sai ano, entre geração e sai geração. Mesma coisa. Então, logo a gente presume que existe algo que faz com que as pessoas despertem esse desejo e fiquem na inclinação para ceder. Porque não faz sentido. Se fosse apenas uma geração, tudo bem, mas é toda a humanidade. Então existe um ser que conduz, que induz, que infiltra, que coloca, que tenta inserir na mente. E este ser, a gente vai perceber ele lá em Apocalipse. Ele é quem faz essas coisas. Apocalipse capítulo 12, inclusive, é o texto que eu quero trabalhar a respeito da luta lá do arcanjo Miguel com Satanás, né? Não tem? O verso 9? Verso 9 diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, né? Os dois brigando ali. Aí a gente está no verso 10, que se corrompe e tal. Aí, aqui no capítulo 12, vai dizer, a epígrafe fala assim, a mulher e o dragão. E aí, né? Tem o quê? Porque isso aqui não é Bíblia, texto bíblico, né? Não é texto canonizado, isso aqui é de tradução. Aí algum vai ter outro nome, alguma coisa. A epígrafe nunca se baseie por ela, que ela é por tradução. Cada tradução tem o seu título. Aí o versículo 7 em diante vai dizer: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Olha aí, Miguel é como se fosse um general. Ele tem um exército. Entendeu? Ele é um líder de anjos. Aí, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Olha aí.
Um líder e os seus liderados de um lado, e um líder e os seus liderados do outro lado. A batalha é grande, né? Travada, viu aqui? Versículo 8. Mas não prevaleceram. Aí que benção. Não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Tá vendo? Engana todo mundo. Percebamos uma coisa, ó. Essa batalha, inclusive, deixa... Essa palavra foi antes? Inclusive, por isso que eu trouxe para cá, exatamente para a gente quebrar o enigma de que muitos, inclusive livros, eu acho que até o nosso material é muita gente. As fontes onde eu procurei, todas estavam mandando para lá. Todas estavam mandando para lá. Eu acho que até a corrigida aqui também, eu uso a pentecostal. Eu acho que até ela, eu não me lembro mais, porque eu li tanta coisa. Mas acho que até ela. Todos eles mandam para lá. Ela também manda, tá aqui, ó. Ela tem aqui a citação, ela bota conferir Apocalipse 12, 7 a 11. Ela bota aqui também. Porque eles fazem alusão do verso 9 com Apocalipse 12. Fazem alusão. Mas está claro, é nítido que não é a mesma batalha. Dá para entender? Não se trata da mesma batalha. O próprio texto vai falar. Não se trata da mesma batalha. Isso aqui é aula de hermenêutica. Isso aqui é coisa lá da frente. Eu estou fazendo só um recorte para cá para a gente poder entender o que estamos estudando, tá? Aí, no versículo 9, ele vai falar de uma batalha que ocorreu aproximadamente em 1400 antes de Cristo. Especial tão ruim já, viu? Entendeu? Aproximadamente, foi na época de Moisés. Aí, se a gente for analisar, a batalha de Apocalipse 12 se deu antes desse episódio. Porque diz aqui, ó. E foi precipitado, aqui, o versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eles saíram de lá e vieram para onde? Para a terra. É engraçado, tem uns teólogos, tem uns pastores assim, esses pastores modernos, pastor de podcast, né? Aí eles dizem assim, rapaz, tanto planeta que tem. Deus manda logo para a terra. É esses pastores cômicos, né? Aí, mas é engraçado, né? Tanto planeta, né? Quem não deixou nós em paz? Pronto, né? Para ficar pior o negócio, né? Enfim, né? Deixando isso de lado, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. Talvez se nós não tivéssemos provação, a gente nem sequer se lembrava dele. Sabia? Não vou exagerar não, né? Estou só falando talvez. Não estou generalizando. Aí aqui vai dizer o quê, ó? E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é
derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Aí aqui, a gente já vai perceber um outro cenário. O cenário mais adiante. Não esqueçamos que Apocalipse é o último livro do último vivente que esteve com Cristo. É o último. E ele está falando de uma revelação. Foi revelado a ele o passado, o presente e o futuro. Né? Apocalipse, ele tem essa tríade. Passado, presente e futuro. Então, dentro dele você vai encontrar cenários. Lá, aqui e acolá. Entendeu? E aí, pode ser que neste versículo, nesse aqui, esteja se tratando de uma forma generalizada de tentação do diabo para a humanidade. Não especificamente Moisés. Dá para entender? Generalizada, sim. Moisés, tá porque está na generalizada, mas não foi especificamente essa batalha por conta do corpo de Moisés. Dá para entender, não? Sim ou não? Não? Mais ou menos. Como eu falou que uma batalha não está relacionada à outra, eu fiquei pensando. Mas assim, se em todas as fontes que o autor está dizendo que é, então não necessariamente talvez não tenha a ver com a batalha, mas sim com o encontro dos dois. Dos dois, né? Pronto. Aí correlacionou que também nessa passagem, sim. Tem essa batalha, esse encontro dos dois, né? É o momento em que o texto bíblico vai mencionar os dois batalhando, né? Isso, por batalha, não pela causa da batalha, né? Faz sentido nesse aspecto, né? Aí, vai dizer assim, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E aí aqui vem porque que as pessoas falam, né? Pelo sangue, né? O sangue de Jesus tem poder, te repreenda, né? A gente aprende com Jesus que é no nome de Jesus, né? Aí, no contexto geral, no Novo Testamento, a gente entende que o sangue também faz, né? E a gente vai perceber outros pontos que o fogo também faz. Pois é, ó, né? Vai expulsar o demônio. Né? Pois é. Ele é porque ele está sendo bem centradozinho e obediente criteriosamente à palavra. E aí ele vai nesse sentido. Tá errado não, tá certo. É no nome de Jesus. É no nome. O que os discípulos disseram quando voltaram de Samaria? Voltaram pregando o evangelho, chegaram para Jesus? Aí disseram que até os espíritos se sujeitavam no nome do Senhor. Né? Eles ficaram assim, surpresos. Eles ficaram, meu Deus, olha, no nome de Jesus, né? Até os espíritos malignos se sujeitam. Tipo assim, sai dele, em nome de Jesus. Saía. Né? Sai dele em nome de Pedro. Né? Estou ironizando aqui, né? Em nome de Jesus, sai. Entendeu? Eu estou ironizando, sabe? Os discípulos lá, porque os discípulos eles eram novos convertidos, né? 3 anos e meio de fé ali, meu amigo. Nós que já tem tempo, né? Mais de 3 anos. Quem tem menos de 3 anos e meio? Menos. Quem tem mais de 3 anos e meio? Todos, né? Ou seja, nós temos mais tempo que os discípulos. E aí eu pergunto, nós temos as experiências vividas dos discípulos? Não. Eles tiveram pouco tempo, mas muita experiência. E nós, com tanto tempo, pouca experiência. Entendeu? Então a gente tem que sentar e aprender com eles. Né? Tem que sentar e aprender, não tem para onde correr não. Ah, mas eu tenho mais tempo do que Pedro. E a experiência? E tempo com Jesus?
O homem parece que anoitecia e amanhecia, né? Então aí o seu tempinho aí você deixa de lado e vai buscar os pés, né? A se humilhar. E aqui a gente vê, ó, e eles o venceram pelo quê? Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Meu amigo. A gente. É por isso que eu falo, ó. A obra não é nossa, ela é de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele é todo poderoso. Todo. Né? Vê a mulher do fluxo de sangue, tocou na orla da veste. E ele diz que dele saiu virtude. Né? Isso não dá vazão para a gente dizer assim, toca na minha roupa. Não, jamais. Mas é para a gente entender que ele é todo poderoso. Entendeu? Não foi vós que me escolheram, mas ele escolheu. Escolhi. Não foi ele que quis, não. Ele quer fazer e acabou-se. É dele, né? É dele. É o querer dele. E ele faz, é muito lindo isso. Ele faz do jeito dele também. A gente ora para ele operar de um jeito, ele pode não operar daquele jeito. Por quê? Porque está errado? Não, porque ele não quer. E ele está errado em não querer? Ah, não. O poder não é dele. Tudo não é dele. Né? Jesus me falou que todo o poder me foi dado em cima no céu e embaixo da terra. Não foi? Então, faz do jeito dele. Nós só devemos o quê? Se submeter. Aí ele diz assim, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqui é que está o pulo do gato. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro, ok. O sangue é poderoso já, beleza. Mas tem um E, que é para adição, para acrescentar aqui. Sangue e palavra do testemunho. Aqui, sabe o que é isso? É igual, dá para ver aqui, não? A vida. A vida de quem prega. Entendeu? Dá para enxergar aqui? Dá para ver aqui? Palavra de testemunho, né? Que está dizendo aqui no versículo 11. Pela palavra do seu testemunho. Né? Pela palavra do seu testemunho. Aí vamos aqui, voltar para Judas. Rapidinho. Aí Judas, depois que ele faz essa comparação dos falsos mestres, veja que ele abandonou o tema, né? Abandonou o tema da comum salvação. E aí foi para a questão de aconselhamento dos verdadeiros crentes. E aí, quando ele vai fazer a comparação dos falsos mestres com o povo de Israel, com os anjos, com Sodoma e Gomorra, ele então menciona sobre a ousadia na palavra. A palavra. E aí ele vai dizer que nem o arcanjo Miguel ousou falar isso, né? Pronunciar juízo de maldição contra Satanás. Mas antes ele disse, o Senhor te repreende. Aí ele vai dizer que no verso 11, ai deles. Quem é esse ai deles? Quem são eles? Os falsos mestres. Ai deles. Porque entraram pelo caminho de quem? Caim. Mais um exemplo do Antigo Testamento, né? E foram levados
pelo engano do prêmio de quem? Balaão, mais outro exemplo. Tá vendo aí como é? Só recheando de exemplos de perversão. Exemplos ruins, né? Os maus exemplos. E não para por aí não. E diz, e pereceram na contradição de Corá. Lembra dos três? Corá, Datã e Abirão. Se levantaram contra Moisés, a autoridade de Moisés, né? Ministério de Moisés. Quem lembra o que aconteceu com eles? A terra se abriu, engoliu, focado nela. Vez por outro Baruque, meu filho, ele pede para me contar uma historinha para ele dormir. Aí ele tinha visto um vídeo, aí abriu a boca assim na terra, né? Um vídeo que ele estava vendo, aí ele, eita, como pode isso? Não sei o quê. Aí eu aproveitei ele para contar a história para ele. Aí, meu Deus, ficou assustado, né? Aí, não, mas é para tu dormir em paz, né? Não vai ficar assustado com isso, não, que a terra só se abriu e engoliu aqueles que desobedeceram. O segredo está na obediência. Obedeça, só obedeça e pronto. Ainda que não entenda nada, mas só obedeça. Que aí lá na frente você vai entender e vai agradecer porque obedeceu, né? Primeiro que quem está dando o conselho é a pessoa mais velha do que a pessoa, né? Do que ele, né? Então, só por aí já é para obedecer. Porque viveu mais, tem mais experiência. Está falando o que sabe, né? E segundo, porque é uma ordenança divina. Então, só obedeça. Né? Só obedeça, não questione. Só obedeça. Aí, ele trouxe o exemplo de Corá e disse, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes também profetizou Enoque. Aí vai falar destes, não destas pessoas, mas desta conduta. Uma conduta de falso testemunho, de falsa doutrina. Também testemunhou, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Ou seja, está na classe dos ímpios, né? Falso mestre, ele considera como ímpio o que comete impiedade. E aí ele vai dizer, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e não para por aí não, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. É cruel, né? Você conhece alguém assim, não? Não acabou lá não, viu? Perceba que é um espírito. É um espírito. Se fosse só aquelas pessoas, tinha acabado. Mas não acabou, é um espírito. Então, vigiemos, para que esse espírito não venha nos atingir. E para que não venhamos nos envolver com pessoas tais. Veja, ele diz aqui, ó, versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, vive reclamando. Por que reclamam? Vamos visualizar essa pessoa? Vamos visualizar na mente essa pessoa? É aquela pessoa que nunca está satisfeita. Nunca está agradecida. Sempre olha um negativo.
Está uma bênção, mas ela sempre encontra alguma coisa errada. Alguma coisa que sempre queixosa. Vê aqui, ó. Murmuradores e queixosos. Se queixando. Só reclamando. Só. E essa reclamação, às vezes, é da própria sorte. É de circunstâncias das suas escolhas anteriores. Escolheu errado, precipitadamente, agiu errado, e aí vem a consequência, e na consequência reclama. Mas reclama de quê? Do que ela mesma fez lá atrás. Né? Como disse Paulo, o que se queixa, pois, o homem, senão dos seus próprios pecados, né? Os próprios pecados, do que ele mesmo faz. Aí, e diz mais, né? Andando segundo as suas concupiscências, ou seja, anda segundo o que ele entende que está certo, mas que é nítido que não está certo, mas anda segundo aquilo ali. Não, isso aqui está certo e anda defendendo. E cuja boca diz coisas muito arrogantes. Na boca só saem palavras de arrogância. E admirando as pessoas por causa do interesse. Ou seja, é uma interesseira. É fácil ou não de identificar uma pessoa assim? Né? Muito fácil. Então, tenhamos cuidado, porque isso aqui é um alerta para os crentes. E detalhe, viu? Eu sei que isso aqui parece muito o perfil de uma pessoa que não é crente, né? Mas ele está falando dos falsos mestres. E esses camaradas eram crentes. Pior ainda, né? Pior ainda. Então, cuidado. A palavra-chave é vigia. Vigia. Aí ele vai dizer assim, ó, mas vós, amados. Aí vem para os crentes, né? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse termo, quando ele fala assim, ó, lembrai-vos das palavras dos vossos apóstolos, preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala isso, aí vem uma crítica. Uma crítica ao quê? Alguns teólogos dizem que esse Judas, ele não era apóstolo, porque ele está fazendo menção dos apóstolos, como se ele não fosse. Suscita isso, né? Só que isso é uma colocação de um teólogo, sendo que a própria epístola vai dizer que é o Judas, irmão de Tiago. E por que ele faz a menção de dizer, eu sou o Judas? Que Judas? Tem tanto Judas? O irmão do Tiago. Ah, que Tiago, né? Por que eles falam assim, irmão do Tiago? Por quê? Lembra que em aulas passadas a gente falou que Tiago, o apóstolo, ele era o pastor presidente de Jerusalém. Lembra? Né? Ele era o pastor presidente de Jerusalém. Quando ele falava assim, ó, eu sou alguém de Tiago, o irmão do Tiago, é servo do Senhor Jesus e parente de Tiago, é dizendo assim, ó, eu sou servo de Jesus, ok? E sou enviado por eles. Eu estou aqui com carta, tipo assim, eu estou com autonomia que ele me enviou. Eu tenho uma credencial, né? Hã? Eu sou irmão do presidente da Assembleia de Deus. Isso, né? Sou nada mais, nada menos que o irmão do presidente, né? Das assembleias. Ou seja, ele está dizendo isso, que é para poder ter aceitação. Porque se ele falar só Judas, oxe, tem tanto Judas, né não? Na Bíblia a gente vê vários. É igual hoje para nós Francisco, né? Sou Francisco, servo do Senhor Jesus. Aham, tá bom. E aí, né? Não, mas é porque eu sou irmão do... Aí, trazer aqui para nós, né? Sou irmão do cunhado, do primo, do pastor João Gonçalves. Aí você já... Ah, tá certo. Aí já achou, né? Por mais ser bem distante. Sou irmão do cunhado, do primo dele. Mas não, já ficou mais fácil? Ah, do pastor João. Ah, sim. Eu vou só perguntar ao pastor João se ele conhece. Né? Aí ele, rapaz, eu acho que eu sei. Enfim, só para ter referência. Judas, servo do Senhor, irmão de Tiago.
Esse irmão de Tiago é para poder mostrar quem era, de onde veio, tá? E aqui quando ele fala assim, foram preditas pelos apóstolos, é porque os apóstolos em si, eles tinham o outro superior a ele. Perceba que o pastor em Jerusalém não era Pedro, era Tiago. Entendeu? Eles tinham um ao outro como superior a si próprio. O colégio apostólico. Eles não tinham essa de, não, eu que dormia no colo do Senhor Jesus. Não, mas quando ele mandou pescar, fui eu que pesquei. Quando ele mandou pegar o peixe que tinha moeda, fui eu. Fui eu, viu? Foi ou não foi? Não tinha isso. Pelo contrário, eles tinham um superior ao outro. Hã? Exatamente, seguindo a orientação de Jesus. Quem quiser ser o maior, seja menor. E aí eles estavam disputando quem era o menor. A disputa deles era para baixo. Veio o apóstolo Paulo, o menor. Aí, ó, né? Eu sou o menor, não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Para ver, né? Cada um assim, cada vez mais baixo. Isso é algo que a gente pode extrair, não para psicologia reversa. Dá para entender? Não se rebaixando no intuito de que o outro levante. É